Após um mês de silêncio, Damini volta a rebater Carol no Quebra-Power. Faz mais ou menos um mês que o Quebra-Power parou de ser exibido na TV aberta. Né? Isso em virtude de uma audiência lamentável, mas também de um problema que o Domini reagiu, né, de maneira extremamente agressiva num debate contra a Carol numa formação de DR. Aí, depois daquela semana, a Record tirou esse momento que, veja só o nome do quadro, Quebra-Power. É para ter tensão, é para ter, né, ali para a chapa ferver. E aí tiraram do ar esse negócio e desde então, praticamente, o Domini nunca mais tinha aberto a boca. Sim. Ele ficava ali, às vezes, com uma cara bastante, né, de poucos amigos, né, sempre encarando, sempre aqui, assim e tal. Mas ele conseguiu enganar muita gente nesse processo de parar de retrucar e se fazer de coitado. E ali, nesse período, não por acaso, ele ganhou muita torcida. Com base nessa estratégia, que foi uma estratégia que hoje muitas pessoas podem estar torcendo para ele por conta disso. Né? Que talvez se ele tivesse dobrado a aposta no ritmo agressivo que ele vinha seguindo, eu não acho que ele deixou de ser agressivo. Porque ele consegue ser agressivo mesmo sem falar nada. Agressivo no olhar, na postura, no quanto que fica parecendo que ele está sempre se segurando. Né? Eu acho que esse ímpeto não fugiu dele ao longo desse mês. Ele só parou de falar. E eu fiquei me perguntando, né, o que fez o Domini voltar a falar nesse Quebra-Power? E aí, o que eu pensei, não foi verbalizado por ele, mas eu cheguei a essa conclusão, é que ele pode ter tido, né, o resultado dessa DR como uma resposta de que, olha, tem gente do seu lado, né? Não foi só o fato, é uma soma, né? O fato dele ter voltado de algumas DRs, como essa última, em que ele não foi, mas a pessoa que ele gostaria que ficasse, a pessoa que ele gostaria que saísse, saiu. Depois que a DR foi formada, ele verbalizou isso, de que ele gostaria que o Cadu e a Cris ficassem, e muita gente achava que eles iam sair por serem plantas. Então, por isso aquela emoção, né? Quando o Cadu e a Cris voltam, que ele fica até abraçado ali numa lacuna da casa, parece um poste ali, rindo e emocionado. Acho que tem muito a ver com isso. Ele fala, agora eu tenho 2 resultados aqui. Eu voltei, o Eike, que é meu aliado, já voltou de DR também, e agora o Cadu e a Cris, que eu falei que gostaria que tivesse ficado, voltou. Então, acho que é uma resposta de que eu devo começar a falar mais. Não preciso ficar só calado. Deu certo o jogo. Voltou 2 vezes, né? Voltou 2 vezes seguidas, se eu não me engano. Sim. Eu tenho a impressão, eu concordo plenamente com a Bárbara Sarin, eu acho que ele estava nesse recuo da bateria, né? Viu que a harmonia tá indo, né? Que tá tudo indo para frente e tal. E aí aconteceu uma coisa que costuma ser a pior coisa que pode acontecer com alguém com algumas pessoas no reality show, que é o reforço positivo. Às vezes um pequeno reforço positivo pode arruinar a trajetória de uma pessoa, porque ele estava ali quietinho, agora se ele vai começar a falar, ele segurou muito. Tô meio torto aqui, ó. Aqui melhorou, será? Aê. Ele tá um pouco... Concorda comigo, Bárbara Sarin? Ele segurou muito. Então a pressão, a chaleira, que já estava prestes a explodir, agora abriu aquele... Entende? Entende a imagem que eu estou tentando passar? Sabe a chaleira, que daí começa a fazer assim, ó. Ontem eu achei que a chaleira começou a fazer... E teve um momento, né, em que ele, na discussão ali com a Carol, acho que falou uma coisa que fez com que a Carol se chocasse um pouco do tipo, peraí, eu sei que ele fez todas essas coisas, estou contra ele, mas eu não achava que ele não tinha se arrependido de nada, assim. Mesmo ela falando que duvidou lá do pedido de desculpa dele, eu acho que ela acreditava de fato que alguma coisa fez com que ele entendesse que errou. Mas ontem ele deixou claro que, assim, ela mereceu ter ouvido aquilo que ele disse. Vamos passar por tudo isso, então, no detalhe, para que o povo brasileiro possa opinar também a respeito dessa situação, que é uma decisão...
Eu perguntei para André e Silvia, na sexta-feira, lá no Selfie, o que eles achavam que ia acontecer se não tivessem segurado o Domi. E eles falaram, ele ia para cima da Carol. André e Silvia falaram isso na sexta-feira. E os dois estavam com muita raiva da Carol. É isso que eu ia falar. É uma opinião que é interessante de ouvir, porque é mais neutro, assim. Exatamente. Eles estão com um ranço muito grande da Carol e do Radamés. Exatamente. E eles também não suportam o Domini e a Adriana. Que, inclusive, eu achei que se eles tivessem tido essa postura mais ali no jogo, eles teriam se dado melhor. Com certeza. Né? Faltou... É que também, eu acho que assim, ó, ao mesmo tempo que eu acho que seria mais legal para nós que gostamos de assistir, eu não acho que mudaria em nada a vida deles. Porque, enfim... Até porque uma vez feita uma aliança, depois você é traíra, né? E não existe terceira via em reality show. E assim como não existe em lugar nenhum. As pessoas querem querem... é outro, e é o meu contra o seu, e vamos nessa. Após um mês de silêncio, então, Damini volta a rebater Carol. Na dinâmica de ontem, o elenco precisava escolher quem eles querem mandar para fora do jogo. Aliás, a gente pode até criticar essa dinâmica da DR. Sim. A senhora já quer dar a sua canetada? Porque eu acho que é justo. Era assim, nós estamos faltando... Pô, estragou meu relógio, tá com outra... Cadê meu cachorro? Mas enfim, e tá analógico, eu não sei ver a hora assim. Mas, Bárbara, nós estamos dia 23 de junho, parece que acaba dia 10 o Power Couple. E aí os caras vão fazer... Eu acho que a cultura do jogo da discórdia tem que acabar em reality show. Virou uma muleta, virou um apoio muito simples e muito confortável para a produção do programa, que aí depois a gente fica reclamando de elenco, fica reclamando de história, mas virou um negócio que tá todo mundo já careca de saber como que funciona e as coisas se repetem. Dificilmente uma treta nova surge num jogo da discórdia ou numa dinâmica de apontamento. Aí você vê o jogo indo para um lado, um jogo indo para o outro, o jogo indo para lugar nenhum, o jogo fazendo aquilo outro, e aí você faz quem você quer fora do jogo, uma pergunta genérica que não vai trazer nenhuma emoção nova, além daquelas que a gente já conhece. Eu acho que nós precisamos superar essa história do jogo da discórdia. Novas dinâmicas precisam ser pensadas, novas abordagens, dramas reais, negócio de realmente perder dinheiro, ganhar dinheiro, vantagem, e não essa gincana eterna que acontece no Power Couple e em outros reality shows, com todo o respeito. Falta ali na produção, né, acompanhar o que eles falam diariamente na casa. Falou que não assistem, falou que não assistem lá na Record. Falta isso, falta eles observarem mais as conversas que rolam na casa, porque os próprios participantes vão dando deixas que podem ser usadas no quebra-power, né? Um assunto que tem sido muito falado nessa última semana, por exemplo, é sobre trairagem. A gente viu a Silvia e o André sendo eliminados pela torcida da Carol, acho que a gente pode até dizer isso, que a torcida da Carol se empenhou ali para que esse resultado acontecesse, muito porque achou que a Silvia e o André foram traíras. E na casa, isso também é falado, né? Não ali especificamente sobre Silvia e André, mas a Rayane, por exemplo, acha que a Carol foi traíra com ela, porque soube pela Silvia que falaram mal pelas costas. Então tá tendo essa história que poderia ser um enredo novo e a produção poderia colocar um foguinho ali para que isso, né, explodisse. E caso os participantes tivessem a oportunidade e não falassem sobre, aí a gente julga o quê? Estão sabonetando. Falam por trás, mas não falam cara a cara. A edição mostra um flashback. Agora, quando não tem isso, você vai no mais do mesmo, vai em algo genérico, o que a gente tem é um show de repetição, né? Então, os participantes só falaram coisas que eles já tinham dito em outras dinâmicas, em outros programas ao vivo. Eles mesmos se cansaram. Foram várias as vezes que um foi chamado para apontar o outro no quebra-power e diziam assim, eu não tenho mais nada a dizer. A Thalíria chegou a falar, tudo que eu tinha para falar eu já disse. A Wake falou, tá bom, não tenho mais nada para falar. E o outro... Isso foi repetidas vezes com várias pessoas. Então é muito desanimador, né? Acho que a produção tem um poder ali, não é para usar só poder de esfera, não é para, sabe? Tem o poder ali de criar uma dinâmica que seja mais interessante, tanto para eles quanto para o público. Eu gostei. Eu gostei. Gostei. A ombudswoman. Gostei. E concordo plenamente. Eu acho que essa possibilidade de
né, de desalinhar os chakras corretos é importante. E ontem foi excessivamente genérico. Né? Ontem foi excessivamente genérico. Se não fosse o Domini abrindo a boca depois de um mês, não teria nenhuma novidade. Olha que frase complicada. Não teria nenhuma Vamos novidade. depender de Domini, porra. Tá me entendendo? Isso não. Concordo. É porque o assunto é repetido também, mas pelo menos agora não É foi a uma Adriana novidade. falando, foi o Domini. Tinham que colocar na thumb, pelo menos, né? Mas ninguém clicou. Poxa vida. Ó, Carol e Radamés apontaram Domini. Então, só lembrando, né? Eles tinham que escolher quem você quer ver fora do jogo. Não, quem você quer mandar fora do jogo. Aí tinha uma almofadinha e eles Isso. jogavam pro outro lado, assim. Carol e Radamés apontaram Domini e Adriana, que preferiram não rebater os argumentos do casal. Domini e Adriana também escolheram Carol e Radamés. Os ataques foram parecidos com o que a gente tem visto ao longo do tempo no reality. Domini pediu desculpas mais uma vez para Carol. Abrindo aspas para ele. Fiquei calado 1 mês. E quando eu explodi, eu tinha 1 mês de engasgo. E talvez você tenha se sentido humilhada, porque nunca ninguém te falou alguma coisa que te fizesse prestar atenção. Porque todo mundo abaixa a cabeça para você. E eu fui a primeira pessoa que gritou com você. Ele se coloca como uma figura paterna... E ele fala como se ele Rigorosa, conhecesse a vida né? inteira da Carol, né? Eu fui a primeira pessoa. Ele convive com ela desde quando? Os melhores 2 meses do Domini foram os 2 meses que ele aguentou calado, pelo visto. Que é o primeiro mês que ele está se referindo e esse último mês que ele ficou também. Concorda comigo, Sim. Bárbara Sari? Porra, cara mala. Mas daí então ele... É engraçado isso, né? Que ele se coloca nesse lugar, assim, de um sábio, sabe? Do mestre Splinter, do cara que está ensinando alguma coisa. Ele está ensinando? Não. Ou ensinando o que não fazer, né? Só se for nesse sentido. E eu acho muito louco, porque eu tava assistindo isso e falando, nossa, ele tá sendo muito arrogante, né? Até ele falou em alguns momentos, eu queria ter uma troca com você de intelecto, eu queria te ensinar, você precisava saber ouvir, né? Em outras palavras, ele dizia isso, você não sabe ouvir ninguém. E aí as pessoas... Depois, vendo a resposta da Carol, que falou justamente isso que eu disse aqui, pô, você não me conhece lá fora, né? Você me conhece há pouco tempo, eu tive que abaixar a cabeça muitas vezes para poder ser a mulher que eu sou hoje. E aí as pessoas, às vezes na internet, falando, nossa, a Carol tá sendo arrogante por dizer isso. E não consegue entender que o Domini falou. O Domini antes. foi o arrogante. Que ele que tinha que ensinar, que ela que tinha que abaixar a cabeça para ouvir, que ela não abaixa a cabeça para ninguém. Então, assim, é muito louco como... algumas coisas são interpretadas, né? É porque tem muita gente que tem alergia a quem sabe falar. A Carol sabe se expressar. E aí isso causa ela tá sei lá o quê, sei lá o quê. Olha o que o Domini falou. Mais importante que a forma, além dele falar quase sempre de uma forma muito agressiva, olha o teor do que ele fala. Eu explodi. Fiquei calado 1 mês e quando eu explodi... Por que explodiu? Eu tinha 1 mês de engasgo. Talvez você tenha se sentido humilhada, porque nunca ninguém te falou alguma coisa que te fizesse prestar atenção. Ou seja, não é o que ele falou, é que ninguém nunca tinha falado para ela, é que ela é mimada. Né? É que a vida dela foi fácil, segundo o Domini. Né? Que as pessoas aplaudiam ela. Não sei. É um argumento estapafúrdio da parte do Domini. Não sei se a senhora concorda. Sim. E aí, ela questiona, né? Ela quer saber o que fez que ele ficasse tanto tempo calado. O que é que ele estava... Na verdade, não agora, né? Mas para ele ter explodido, já que ele disse que estava aguentando ali há mais de 30 dias para aquela explosão. E aí ele volta naquela situação que teve o Everton, né? Que foi levantada ali uma pauta racial. E que aí eu também acho completamente... ruim essa discussão, e aí eu coloco para os dois lados, porque eu já falei isso aqui, o próprio Everton pediu para que esse assunto não fosse mais falado ali na casa, e acho uma falta de respeito. O cara já foi eliminado, inclusive, e ficam 2 pessoas brancas debatendo o que é racismo, quem sofreu, o que fez, sabe? Um querendo culpar o outro, um querendo mostrar que é melhor que o outro. Eu acho isso um close completamente errado aí. E aí a Carol rebateu dizendo que Domini diz ser um homem inteligente, mas ele não sabe o que ela já passou na vida.
E que se hoje ela tem uma personalidade de uma mulher guerreira, é porque teve sabedoria de escutar as pessoas. Carol também disse que sempre teve dúvidas sobre a personalidade de Domini, porque sabia que quando ele explodisse, não iria medir ações e palavras. Aí de novo veio a história, justamente isso que a senhora está falando, né, de racismo em relação a Everton. A Adriana negou que esse assunto tenha sido levantado por eles, mas foi, né? Porque, assim, eles podem não ter usado a palavra, e é até isso que a Carol fala, vocês não usaram a palavra, mas quando questionam ao Everton se alguém fez algo com ele, né, eu já fui e perguntei diretamente para ele. Acho que ela mostrou assim, eu tive coragem de tocar no assunto e ponto, né? A Adriana acusou Carol de pegar um momento isolado de Domini de explosão, aquele em que ele, segundo André e Silvia, partiu para agredir a Carol, ou seja, você pegou um momentinho só, foi um lampejo para marcar uma trajetória de 45 anos. A Carol acusou a Adriana de distorcer a história lá dentro e que já viu ela sendo dissimulada e a mãezona de todos. A Adriana disse que está sendo ela mesma no reality e que aqui fora só tem uma pessoa cuidando das suas redes sociais, porque entrou sem saber o que fazer e sem estratégia. Tem uma coisa que me irrita um pouco. Assim, ó, o casal Domini e Adriana, eles estão o tempo todo tentando se colocar numa posição de pobres coitados. A única estratégia deles, de fato, é essa. E o que me irrita mais ainda é que isso dá certo até hoje. Porque eles ficam é um papo, assim, chato, que não faz sentido com a realidade. Você pode gostar de um, de outro, de não sei quem, de não sei o quê, mas acho que o mínimo é reconhecer o quanto que foi absurdo aquele episódio do Domini. O mínimo. E eles lá dentro não reconhecem, e muita gente aqui fora não reconhece, e fica essa história emperrada. Né? Aí a Adriana vem falar que não, você foi só uma coisinha só, pô. Mas olha o que foi a coisinha. Os caras tiveram que segurar, foram 5 pra cima do Domini, porra. Tá me entendendo? E aí depois ainda, a Adriana vem com esse papo de eu sou apenas uma garota, eu não sei o que é reality show, eu tenho apenas uma pessoa cuidando das minhas redes. Veja só, eu sou uma pobre coitada. Não combina, né? Não a própria Carol joga isso na cara deles. Fala, né? o Domini campeão de um reality. E aí a Adriana fala, mas faz mais de 20 anos e eu nunca participei. E eu acho que o que é legal a gente trazer também é que muita gente, talvez até que esteja assistindo, fale assim, não, mas eles se conheceram, o Domini pediu desculpa, ele sabe que errou. Mas eu acho que essa desculpa, ela se perde a partir do momento em que eles tentam justificar. Porque não é justificável aquela atitude. Então, quando eles começam a tentar achar um argumento, achar uma justificativa, e aí depois o Domini fala, não, mas eu fiz aquilo porque você mereceu, eu já estava ali há muito tempo com coisas para falar. Aí diz, então, que ele não se arrependeu, que ele não entende que aquilo está completamente errado, porque não tem justificativa. E aí, nesse debate, inclusive, a Carol pega e fala, então você acha que eu mereci ter sido chamada de todos aqueles nomes? E ela começa a listar os nomes absurdos que o Domini falou ali. E eles ficam ali meio perdidos, mas ainda tentando justificar, sabe? Então, eu acho que o grande problema está aí. Não é, pediram perdão, beleza. Mas fica justificando, pô. Veja só se essa é a declaração de alguém que se arrepende de alguma coisa. Você que está aí nesta agradável segunda-feira prestando atenção no Central Splash. Fiquei calado 1 mês e quando explodi, tinha 1 mês de engasgo. Ou seja, alguém fez com que ele explodisse. Isso. Ele foi uma vítima de um contexto no qual ele estava sendo, de alguma maneira, ali problemático, né? Tipo, estava numa condição ruim. Ele precisou explodir. Algo aconteceu com ele. E talvez você tenha se sentido humilhado porque nunca ninguém te falou alguma coisa que te fizesse prestar atenção. Porque todo mundo abaixa a cabeça para você. Ou seja, eu fui o primeiro a romper uma relação de medo que as pessoas têm com você. E isso faz de mim tão importante para o seu desenvolvimento enquanto pessoa.
Afinal de contas, eu fui a primeira pessoa que gritou com você. Ele inverte todo o jogo do que é a realidade das coisas numa posição em que a desculpa dele perde todo o sentido, que já não tinha, ninguém acreditava. E qualquer pessoa, assim, com o mínimo de bom senso, não botava fé naquela cena de desculpa que ele pediu, até pela postura dele posterior. Concorda comigo? Sim, porque não adianta, você fala uma coisa e depois, nas costas, continua falando. É um pedido de desculpas inócuo. E que essa declaração no quebra-power deixa ainda mais claro que realmente ele acha que ele está certo. A Adriana acha que ele está certo. E nada... De todas as coisas que ele xingou a Carol naquele dia, que nós não vamos repetir aqui, porque senão o canal UOL sai do ar. Essa que é a verdade. O canal UOL sai do ar. E o que me pega, né? Quando ela questiona, ele fala que o que fez ele explodir foi desde aquela situação do Everton. Só que quando a gente volta para aquela situação do Everton, que até acho que é uma falta de respeito ali eles ficarem trazendo esse assunto, mas a discussão que rolou terminou com o Domini falando o quê? Pro Radamés tirar a mulher dele, que era uma chata da conversa. Então quem calou quem naquela situação? Foi o Domini que calou a Carol, pedindo para ela ser levada de lá. Então como é que ele, que estava com coisas engasgadas, por que ele não disse? Por que ele não seguiu aquele papo? Por que ele quis que a conversa tivesse finalizado? Né? É por isso que eu acho que nada justifica. Principalmente aquela explosão que ele teve no ao vivo. E aí quando ele vem com esse argumento, porque antes você não me deixou falar, eu fiquei ali. Não, volta a cena. Quem encerrou a conversa foi ele, né? Exatamente, Bárbara Sani. Exatamente. A senhora está coberta de razão, na minha humilde opinião. O que você aí no chat acha? Os Dominers ainda estão conosco ou já largaram essa live? A gente quer ouvir a opinião de vocês. A gente gostaria de ouvir a opinião de vocês. Tá bom? E daí é engraçado que a gente fala uma coisa que é pura e simplesmente o senso comum do que é certo e errado, e aí vem mala chamar alguém aqui de hipócrita e militante. É muita doideira, né? É muita doideira. Às vezes eu fico impressionado com algumas pessoas aqui. Ô, Bárbara. A Maria Fraga falou que eu tô ficando chato, só porque eu tô falando uma coisa que é o óbvio. E porque o programa tá chato e repetitivo também, porque se tivessem novas histórias, a gente não estaria falando disso. É isso? É por isso que eu tô chato? Porque assim... A senhora tá falando que eu tô chato? Não, eu tô falando que Essa é a pior segunda-feira da minha vida. O que torna tudo chato é a gente repetir um assunto. E às vezes as pessoas falam, mas vocês estão perseguindo, vocês não param de falar disso, mas é porque não tem uma nova história no programa. O Quebra-Power de ontem foi sobre isso. Então não é que a gente está trazendo um negócio do capítulo tal e estamos relembrando. Não, foi ontem, né? Exatamente. Eu prefiro o comentário da Vani Morena, que falou, Chico, você é chato. Isso eu fico mais tranquilo, porque pelo menos não é um motivo pontual. Ô, Bárbara. A Zete Alves está perguntando, existem mesmo os Dominers? É só ver aqui no chat. É a galera que mais... Posso cravar uma coisa aqui? Pode. Domini vai ganhar esse programa. E vai ganhar com uma boa distância da Carol. Você dizendo isso, a gente já sabe que não ganha, então. Foi por isso que você falou? Não, é leitura. É leitura. De verdade, Domini vai ser o campeão do Power Couple. Infelizmente, mas vai ganhar. E vai ganhar, assim, fácil da Carol e do Radamés. Acho que a Carol vai ganhar. Ainda aposto na vitória da Carol, mas... vai ser uma disputa ali que não dá para nenhum lado falar, não, já está resolvido. Tem que votar mesmo, sabe? Porque tem chance dele levar sim. Mas... eu acho que ele vai ganhar. Bom, aí tivemos isso. Tem mais algum destaque Carol versus Domini que a senhora queira trazer aqui? Não, acho que foi mais... Carol fez uma boa apresentação ontem, na sua opinião? Porque eu vi a senhora no Twitter. A Bárbara, vocês podem falar qualquer coisa da Bárbara, mas a Bárbara ela é agnóstica em reality show. Ela sabe falar assim, não, eu gosto mais desse ou daquele, mas quando a pessoa manda bem, ela fala mesmo. Eu achei que a Carol deu aula ali. Desenvolva essa reflexão. Porque ela deu respostas muito firmes, né? Muito certeiras, daquele jeito dela, com uma boa oratória e tal. E eu não estou julgando a oratória em si, porque não é um curso de oratória, um reality show, mas ela responde muito bem ao Domini. Então, os argumentos dele são muito fracos, né?
E acho que alguns interpretam como, ela foi arrogante, mas para mim quem foi arrogante foi o Dominic quando quis colocá-la num lugar de que, olha, você tinha que aprender comigo. E aí ela mostra também que a vida dela já foi muito difícil, que ela já baixou a cabeça muitas vezes. Ela até fala que para ela aprender tudo que ela sabe hoje é porque ela se juntou com pessoas inteligentes, ela sempre teve respeito. Ela falou sobre a carreira dela, sobre ter dado passos atrás, sobre ter servido cafezinho e ter deixado de fazer o que ela fazia para aprender com advogados, porque ela quis mudar de carreira. Então, ela falou bastante, assim, e acho que ela mandou bem ali. E ela realmente mandou bem. Ela chegou a falar, né, em algum momento do programa ontem, do lance dela ter uma inteligência que é o que eu sempre digo aqui. Né? Se vocês todos são burros, não é culpa minha que eu sou inteligente. E ela conseguiu, acho que com todo esse discurso, deixar claro que, porra, o Dominic quer ser o sábio, fala direito pelo menos comigo, né? Né? Não vem com essa não, cara. E teve até um momento em que ela fala, né, que ela sempre quis se juntar com pessoas sábias, com pessoas que ela pudesse aprender alguma coisa e que ela sempre viu também uma inteligência no Dominic, e por isso que no início ela ficou próxima dele, ele era top 4 dela e depois que ele ajuda daquela maneira foi que ela se afastou. E até isso explica um pouco das relações dela na casa, que ela não dá muito acesso para todo mundo, porque ela quer estar com pessoas que ela sente que vai agregar. Exatamente. Então eu acho que o Dominic vai ganhar esse programa, infelizmente, até por conta disso. O pessoal tem cada vez mais ranço de quem concatena as ideias como a Carol. E fica um ranço muito grande, assim. Acho que quanto mais tempo essa história entre Carol e Dominic sobrevive no jogo, é melhor para o Dominic e pior para a Carol. Porque começa a ter essa questão do Dominic se colocando como coitado, muita gente acreditando. Aí qualquer coisinha que a Carol faça, parece que se equipara às coisas ruins que o Dominic falou, o que não é verdade, que não faz sentido. Mas eu acho que a história caminha por esse